Livro de Padre Germano, Memórias, romance mediúnico recebido pelo médium falante Eudaldo Pagés, registrado por Amália Domingos Soler. Capítulo 33. Vinde a mim os que choram. A vida é o desenvolvimento de forças. A atividade é para o crescimento do homem, o que o sol é para a fecundação da terra. Um de seus sábios contemporâneos disse que aquele que trabalha ora, e o trabalho constantemente foi minha oração, pois embora muitas vezes tenha ficado mergulhado em profunda meditação diante do túmulo da menina pálida, a dos cachos negros, e elevasse meu pensamento a Deus no topo das montanhas, nunca me sentia mais forte nem mais inspirado que quando podia enxugar o pranto dos incontáveis mártires da miséria, ou quando me era possível evitar uma ação vergonhosa de algum magnata que com seu ouro queria comprar seu martírio futuro. Como meu espírito crescia na luta, meu organismo debilitado pelo sofrimento e até pela fome, porque minha excessiva pobreza nunca permitiu que me alimentasse com nutritivos manjares. Ganhava uma vida exuberante e me sentia tão forte, tão valoroso, tão convicto de que Deus estava comigo, que obrava de maneiras superiores a meus conhecimentos, a meus meios de ação, e agia realmente obedecendo a outra vontade mais forte que a minha. Eu compreendia, sem que me restasse a menor dúvida, que em mim havia dois seres que atuavam ao mesmo tempo e que, se em um momento de crise meu espírito ficava abalado, alguém lhe dizia: avança, não retrocedas nunca no caminho do bem, que os sacrifícios não te doam. E realmente não doíam, porque eu me regozijava no sacrifício. A solidão, a desgraça, o abandono em que minha mãe me deixou transformaram-me em um filósofo profundo. Desde minha mais terna juventude considerei o sacerdote católico romano como uma árvore seca. Eu pensava que todas as cerimônias religiosas eram insuficientes para engrandecer a alma. Admirava e invejava o pai de família que consagrava sua vida ao sustento de teus filhos. Via algo útil nisso, enquanto que em minha existência solitária não encontrava mais que um fundo de egoísmo. E como estava decidido a não ser egoísta, plenamente convicto de que o maior de todos os vícios é viver para si mesmo, decidido a engrandecer minha vida, com meu espírito cansado de participar dos sofrimentos alheios, quando não acontecia nada de extraordinário em minha aldeia, eu praticamente ia à caça de aventuras. Bastava-me ouvir o relato de uma calamidade para ir, solícito, consolar os que sofriam. Em uma ocasião, um caixeiro viajante chegou à minha aldeia, colocou-se no meio da praça e, depois de vender parte de seus badulaques, contou a quem quis ouvir que não o haviam deixado entrar em Santa Eugênia, povoado muito distante de minha aldeia, porque havia sido declarada a peste naquela localidade, que a maioria dos moradores havia fugido em debandada, sendo o padre um dos primeiros, causando penosa má impressão em todos os seus fiéis, posto que os havia deixado entregues à perdição,
sem ter com quem se confessar em seus últimos momentos. A narração daquele homem havia me comovido profundamente e imediatamente disse a Miguel: atende, vai até eles. Logo compareceram André e Antônio, honrados proprietários que empregavam parte de sua pequena fortuna por conselho meu em obras de caridade. Ao vê-los, eu disse: preciso de vocês para que me acompanhem a um lugar onde se chora, onde por falta de tudo não tem nenhum sacerdote que os escute em confissão. Tragam seus melhores cavalos. A bom passo, amanhã poderemos chegar à aldeia empesteada. Vocês descansarão na fazenda que fica na entrada do povoado e eu farei meu trabalho. No dia seguinte, regressarão para que eu fique completamente tranquilo. Conforme contou o caixeiro viajante, havia uma pobre família que eu conhecia muito bem, cujos 7 membros estavam no leito de morte, e um criminoso, um assassino, era a única pessoa que a autoridade destinara para cuidar dos doentes. Pensei: isso é horrível, isso é desumano. Enquanto eu puder me manter em pé, quero dizer com meus feitos: vinde a mim os que choram. Pois, se Deus me negou os filhos do amor, foi para me dar uma família maior, composta de todos os desafortunados que sucumbem ao peso da dor. Em minha última vida tive, sem sombra de dúvida, uma força magnética de primeira ordem, porque impunha minha vontade sobre todos aqueles que me cercavam, sem que nenhum se atrevesse a fazer a mais leve objeção. Montamos a cavalo e meus companheiros mal conseguiam me acompanhar. Eu corria na velocidade do raio. Meu corcel pulava cercas e precipícios sem se intimidar com as escarpadas vertentes nem com os profundos abismos. O sol mergulhou atrás dos montes, a lua em toda a sua plenitude espalhou seu manto de prata sobre o mar que dormia tranquilo, e com toda a felicidade chegamos ao fim de nossa viagem. Hoje não existe nem mais uma pedra daquele lugar empesteado, pois guerras e incêndios destruíram essa aldeia agrícola, rica em mananciais, em frutos saborosos e em fazendas modelo. A uma boa distância de Santa Eugênia, encontramos o cordão de isolamento e o burgomestre passeava de um lado a outro, demonstrando profunda inquietude em seu semblante. Quando nos viu chegar, interceptou nosso passo, dizendo com aspereza: passem longe, pois o diabo se abriga aqui. Pois é onde o diabo está que se deve erguer a cruz. Deixe-me passar, pois venho consolar os doentes. Quem é você? O Padre Germano. O Padre Germano? O bruxo? O feiticeiro? O endiabrado? Fugi daqui. Posso ser tudo o que quiseres, mas deixe-me passar. Há aqui 7 indivíduos abandonados pelos homens, e eu venho lhes dizer que não foram abandonados por Deus. Sei que a viúva do moedeiro de Torrente é vítima de uma horrível catástrofe. Deixe que eu vá em seu auxílio, e tu vá à tua casa, que sem sombra de dúvida tua família precisa de ti. E, esporeando meu cavalo, lancei-me a galope, enquanto o burgomestre, segundo me disseram depois meus companheiros, fazia o sinal da cruz,
dizendo com voz entrecortada: tem razão, esse homem fez pacto com Satanás. A humanidade sempre me julgou mal. Enquanto estive na terra, julgou-me em conivência com o diabo, e quando deixei esse mundo, chamou-me de santo. Quão longe esteve sempre o vulgo da verdade. Na realidade, fui apenas um homem ávido de progresso que havia perdido séculos e séculos buscando na ciência o que nunca pude encontrar. Esse prazer íntimo, essa satisfação imensa, essa alegria inextinguível que a prática do bem nos proporciona. Que importa que haja ingratos na terra, se eles com sua ingratidão não podem nos arrebatar essa recordação puríssima que, qual luz misteriosa, nunca se extingue, iluminando o caminho que percorremos. Bem-aventurado aquele que, ao se entregar ao descanso, pode dizer: hoje enxuguei uma lágrima. A aldeia de Santa Eugênia não me era desconhecida. Eu sabia onde morava a viúva do moendeiro de Torrente, que habitava uma casa meio arruinada, quase fora do povoado. Seu marido havia morrido em meus braços 6 anos antes, e suas últimas palavras ainda ecoavam em meus ouvidos. Morreu dizendo: vou tranquilo, meus filhos não ficam órfãos. E acompanhou suas palavras com um desses olhares que nos fazem acreditar na existência de Deus. Existem olhares de fogo, olhares luminosos que desvelam as imensidões da eternidade. Quando cheguei à casa empesteada, um homem alto e robusto, de aspecto repugnante e feroz, interceptou meu passo, dizendo encolerizado: tenho ordem de não deixar ninguém entrar. A morte está aqui dentro. Pois é onde a morte está que os vivos devem ir. Deixa-me entrar, porque venho compartilhar tua fadiga. Leva-me onde está Cecília. E apeando, disse a meu interlocutor: guia-me. Aquele desventurado me olhou com espanto e disse com mais doçura: Padre, o senhor sem dúvida não sabe o que há aqui. É a peste. É por isso que venho, porque sei que há vários seres agonizando. Não percamos mais tempo. E com passo apressado entrei na casa, onde encontrei um quadro dos mais horríveis que já vira na vida. Em um aposento desarrumado, iluminado por uma tocha, havia 6 homens amontoados em cima de um monte de palha, mantas e trapos, tudo revirado. Sua respiração cansadíssima me impressionou dolorosamente. Olhei para todos os lados procurando a boa Cecília, que era uma mãe exemplar, e a encontrei em um canto sentada no chão e sem movimento algum. Peguei sua mão direita e a estreitei nas minhas, murmurando suavemente: Cecília? Ela abriu os olhos, olhou para mim como quem desperta de um profundo sono. Repeti com a voz mais acentuada: Cecília, levanta-te. Deus ouviu tuas preces. É verdade, posto que o Senhor aqui está. E fazendo um esforço sobre-humano, aquela pobre mártir se levantou e entre soluços me contou o que fazia 26 dias que lutava com a horrível doença de seus filhos, descansando apenas brevíssimos momentos no meio do dia
pois à noite a doença se agravava e não os podia abandonar. Que aquela tarde lhe haviam faltado totalmente as forças, que havia pensado em mim e me chamado com insistência, estranhando que eu não houvesse ido antes, posto que em todas as suas preces pedia a Deus que me enviasse. Eu havia levado comigo minha caixinha de remédios muito simples na preparação, pois todos eram vegetais, mas me ajudavam mais que todas as minhas faculdades curativas. Minha força magnética tão poderosa que me havia granjeado fama de bruxo, pois em muitas ocasiões fiz curas maravilhosas a olho nu, por mais que não passassem de fatos naturais dentro das leis físicas, leis desconhecidas para as multidões ignorantes. Eu tinha a imensa vantagem de saber aproveitar o tempo, e 3 horas depois de haver chegado àquele lugar de tormento, os 6 doentes dormiam tranquilamente, uns mais descansados que outros, enquanto Cecília e o enfermeiro que lhe haviam enviado, seguindo minhas instruções, preparavam infusões e calmantes. Eu, enquanto isso, corri à casa do burgomestre para pedir clemência para aqueles infelizes que careciam do mais indispensável. Quando a autoridade me viu, compreendi em seu olhar que eu lhe inspirava espanto. Acreditava cegamente que eu havia feito pacto com Satanás, porque ao chegar à sua casa, preocupado com o que eu lhe havia dito, encontrou suas 3 filhas sofrendo terríveis convulsões, devidas evidentemente a uma causa simples e natural. Haviam saído àquela tarde, passando perto da casa dos empesteados, quando um dos doentes, dominado pela febre, havia burlado a vigilância de sua mãe e saído ao campo enrolado em uma manta, dando gritos lancinantes. E as meninas, ao vê-lo, se impressionaram. O terror se apoderou delas e voltaram para casa tremendo convulsivamente. Eu não sabia disso, mas em muitas ocasiões, sem poder explicar a causa, eu adivinhava o que ia acontecer. Sem me preocupar com os olhares receosos do burgomestre, pedi à sua esposa que me acompanhasse com suas preces para prestar alívio às suas filhas. E como a oração de uma mãe é a súplica mais fervorosa que o espírito pode fazer, pois há nela todo o amor que a alma pode sentir, seu rogo e minha poderosa vontade de fazer o bem conseguiram deter as convulsões das pobres meninas impressionadas. Seu pai via o milagre que se operava sem saber quem o fazia, mas como amava suas filhas, olhou para mim quase com gratidão, dizendo com certo receio: dizem que és emissário de Satanás, mas tuas obras, temos de confessar, não mostram isso. Tens razão, o gênio do mal nunca se regozijará no bem. Há em mim apenas um ardente desejo de transformar a humanidade fracionada em uma única família. Quando todos se amarem, a terra será o bíblico paraíso. Deus não criou os homens para que vivessem pior que as feras, mas para que se amassem. Eu compreendi sua lei, essa é toda a minha ciência, todas as minhas bruxarias. Aonde vejo uma lágrima, vou rapidamente. Só o amor universal será a redenção do homem. Fiquei mais de um mês em Santa Eugênia. Cecília teve a imensa felicidade de ver seus 6 filhos completamente curados.
O júbilo daquela mãe modelo foi indescritível. Seus olhares e suas demonstrações de carinho me recompensaram amplamente de todos os meus afãs. Quando decidi voltar para minha aldeia, um pensamento me assaltou. Cecília e seus filhos eram espíritos adiantados e naquele lugar habitado por seres supersticiosos e egoístas não estavam em seu centro. A prova estava bem evidente, pois quando necessitaram de auxílio, foram abandonados quase em absoluto, negando-se a eles o mais necessário para a vida. Julgavam-nos amaldiçoados por Deus por terem adquirido uma doença contagiosa que, segundo se acreditava, havia sido levada àquele lugar por uns boêmios que pernoitaram em Santa Eugênia. Minha chegada, embora houvesse sido benéfica, em minha ausência poderia lhes servir de novo tormento, e quem sabe se não poderiam até ser perseguidos, dizendo que estavam enfeitiçados por mim, posto que eu os havia curado. Eu conhecia tão a fundo o vulgo ignorante que não quis deixar meus amigos expostos à sua ira imbecil e lhes propus que se mudassem, vindo para minha aldeia, onde com seu trabalho poderiam viver com mais tranquilidade que em Santa Eugênia. Cecília respondeu que pensava nisso, pois compreendia como eu que, quando eu fosse embora, cairia sobre eles uma verdadeira perseguição, começando pelo padre da aldeia, que nunca me perdoaria por haver exposto sua impiedade. Quando fui me despedir do burgomestre, ofereci-lhe minha humilde casa, dizendo: estou levando os empesteados. Se acaso a peste reaparecer em Santa Eugênia, mande-me tua família, pois as jovens são impressionáveis e o medo é o contágio. Pensa que a peste voltará? Quem sabe? Se isto acontecer, a primeira vítima será o pastor que abandonou seu rebanho. Saí de Santa Eugênia com a Cecília e seus filhos. Um único homem se despediu de mim, chorando como uma criança. O pobre criminoso que havia servido de enfermeiro aos empesteados. Aquele infeliz se abraçou aos meus joelhos, chamando-me de seu Deus. Na realidade, minha voz encontrou eco em sua consciência, e naquela encarnação ele começou a ver a luz, e hoje está entre vocês, sendo um apóstolo da verdadeira religião. Em minha última vida, talvez eu não tenha tido momentos mais felizes que os que transcorreram durante minha volta à aldeia com Cecília e seus filhos. Eles eram espíritos tão lúcidos, tão compreensivos, tão amantes do avanço. Sabiam amar com tanto sentimento que me senti feliz ao ver que levava para minha aldeia 6 homens que poderiam ser bons chefes de família. Ao vê-los tão ágeis, tão robustos, tão cheios de vida e de juventude, eu me lembrava do modo como os encontrara, tão abatidos, tão desfigurados, tão horrorosos, com o rosto enegrecido, os cabelos eriçados, os olhos sem brilho, os lábios cobertos de espuma sanguinolenta, a inteligência entorpecida a ponto de não reconhecerem nem a própria mãe, que todo a adoravam como uma santa. E era santa na realidade, porque foi uma das melhores mães que conheci na terra. Entrei em minha aldeia mais satisfeito comigo mesmo que todos os conquistadores do mundo, e cheio de emoção disse aos meus fiéis:
Fui buscar no seio da morte o princípio da vida. Eu lhes trago uma família modelo, de modo que imitem suas virtudes e serão mais ricos que todos os soberanos da terra. Um mês depois soube pela família do burgomestre de Santa Eugênia, que veio se refugiar em minha aldeia fugindo da peste, que quando o padre voltou foi o primeiro a sucumbir, vítima da doença que tanto horror lhe causava e que o obrigara a esquecer seus deveres nos momentos mais solenes. Resta-me dizer-lhes, para terminar este capítulo de minhas memórias, que os 6 filhos de Cecília foram a base de várias famílias amantes do progresso e da verdade. Todos se casaram e a maior parte de seus filhos recebeu a primeira instrução de mim. Vocês me inspiram compaixão quando os vejo definhar suspirando na solidão que criam por seu egoísmo. Dizem que não têm família, ingratos, pois os desvalidos e os doentes não são teus irmãos menores? Todo ser fraco que reclama seu amparo é seu parente, e há tantos infelizes no mundo. A família dos anacoretas é tão numerosa, há tantos cenobitas que morrem de frio nos desertos deste planeta. Acreditem, falem como eu falava, vinde a mim os que choram, e tereis uma família imensa. Há tantas crianças sem pai, tantos cegos sem ter quem os guie, há tantas vítimas das misérias humanas. Enxuguem suas lágrimas, pois o pranto que se verte na inação é como a água do mar que não fecunda a terra fértil. Não chorem sozinhos, chorem com os aflitos, e seu pranto será o orvalho benéfico que fará brotar flores entre as pedras.